Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vim trazer para vocês aqui a palavra em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16 ao 26, onde diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonárias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. O que eu quero dizer para vocês é que todos os dias, a gente sofre uma guerra entre o Espírito e a carne. E o que ganha é o que é bem mais alimentado, porque sabe qual é o desejo da nossa carne é pecar. E sabe qual é o salário do pecado? É a morte eterna, ir para o inferno. Porque o que a carne quer, o que a carne nos faz pecar é você ficar ali procurando encher vazio em você que somente o nosso Jesus preenche. Porque a gente tenta encher vazios com bebedeiras, a gente fumando, imoralidade sexual, muitas outras coisas. E isso não nos leva ao reino de Deus. E o que eu quero te dizer é que você tem que andar sobre o Espírito, com o Espírito Santo de Deus em você. E para andar com o Espírito, a gente ganha paz, a gente ganha longanimidade, benignidade, a gente ganha a honra de morar com Ele no reino de Deus. Porque para poder a gente morar no reino de Deus e andar no Espírito, a gente tem que renunciar todos os dias o nosso desejo da carne. Porque a carne é fraca, mas se você firmar sua raiz, se você fortalecer o seu espírito dias após dias, jejuando, orando, lendo a palavra e buscando intimidade com Deus, isso vai fazer você andar com paz e preencher todo o vazio que tem aqui dentro de você. Toda angústia, todo medo, toda ansiedade, toda depressão é tirado. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vim trazer para vocês aqui a palavra em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16 ao 26, onde diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonárias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne
com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. O que eu quero dizer para vocês é que a gente, todos os dias, a gente sofre uma guerra entre o espírito e a carne. E o que ganha é o que é bem mais alimentado, porque sabe qual é o desejo da nossa carne? É pecar. E sabe qual é o salário do pecado? É a morte eterna, ir para o inferno. Porque o que a carne quer, o que a carne nos faz pecar é você ficar ali procurando encher vazio em você que somente o nosso Jesus preenche, porque a gente tenta encher vazios com bebedeiras, a gente fumando, imoralidade sexual, muitas outras coisas, e isso não nos leva ao reino de Deus. E o que eu quero te dizer é que você tem que andar sobre o Espírito, com o Espírito Santo de Deus em você. E para andar com o Espírito, ganha, a gente ganha paz, a gente ganha longanimidade, benignidade, a gente ganha a, a honra de morar com Ele no reino de Deus. Porque para poder a gente morar no reino de Deus e andar no Espírito, a gente tem que renunciar todos os dias o nosso desejo da carne, porque a carne é fraca. Mas se você firmar sua raiz, se você fortalecer o seu espírito dias após dias, jejuando, orando, lendo a palavra e buscando intimidade com Deus, isso vai fazer você andar com paz e preencher todo o vazio que tem aqui dentro de você. Toda angústia, todo medo, toda ansiedade, toda depressão é tirado, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso.